para que a gente possa entender do que a gente vai falar hoje, tá? Então, assim, para a gente começar, eu vou desligar o áudio de vocês agora, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem abrir o áudio ou erguer a mão aí para a gente conversar. Mas só nesse primeiro momento aqui, vou pedir para vocês ficarem assim com a coluna ereta, um pouquinho, fechar os olhos, deixar os ombros bem relaxados, o rosto relaxado. E aí vocês vão deixar a respiração natural fluir. Tenta não controlar a respiração de vocês agora nesse momento, apenas observando o ar que entra, o ar que sai. Tenta perceber como que é essa respiração, se ela é longa, se ela é curta, se o ar entra mais por uma narina, mais por outra, pelas duas. Se a respiração acontece mais no abdômen, mais no tórax, no peito, mais em cima, assim, mais próximo aos ombros, é uma respiração alta. Ou se é uma respiração assim que acontece em todos esses pontos, assim, uma respiração bem completa. Mas não tenta controlar, não tenta mudar nada. Vamos observar. E aí a gente vai agora trazer a atenção principal para a região das narinas e tentar perceber ainda com essa respiração natural o toque do ar na entrada do nariz, na entrada das narinas, no arco das narinas, no arco interno, na parede interna do nariz. Veja se vocês conseguem perceber o ar roçando o nariz, tocando o nariz, mesmo que seja bem sutil, assim, tenta afiar bem a sua percepção, assim, deixar ela bem fina, bem aguda, e perceber o mínimo de sensação que você puder sentir relacionado a esse ar que entra e que sai. Para manter a atenção nessa sensação, então, do toque do ar nas narinas. Caso venha qualquer outra sensação em outra parte do corpo, ou algum pensamento, algo que te distrai, algum som, algo externo, se você perceber que se distraiu, assim que você perceber, volta a atenção para essa sensação do ar tocando as narinas.
Mais alguns instantes, mantenha a atenção firme no toque do ar nas narinas. Volte quantas vezes você precisar. Se distrair, volta. A gente vai expandir agora um pouquinho mais a área de percepção e tentar observar também sensações outras em toda a região do nariz, na ponta do nariz, nas laterais, no corpo do nariz, na raiz do nariz. Então, agora não vão ser sensações ligadas à respiração, mas pode ser sensação de coceira, pontada, expansão, pressão, pulsação, temperatura, alguma corrente de ar que esteja passando aí onde vocês estão. Então, observa toda a região do nariz agora, mantendo essa atenção, e veja se você consegue perceber alguma outra sensação, então, e busque perceber essas sensações sem julgamento, sem dar nome às sensações, sem buscar alguma sensação específica, sem escolher, sem negar, sem achar bom, sem achar ruim. Apenas observar toda e qualquer sensação. Em toda a área do nariz. É interessante a gente perceber que a nossa mente, às vezes, faz a gente reagir a estímulos automaticamente. Então, é comum que quando a gente traz atenção mais aguda para alguma região, a gente consiga perceber mais as sensações dessa região, porque a gente dá força para essa área. Então, a nossa mente fica mais conectada com essa área. Então, por exemplo, numa sensação de coceira, às vezes a gente vai levar a mão ao nariz para coçar e nem vai perceber, né? A gente está, então, assim, num estado de automático, que a gente acaba fazendo o tempo todo, respondendo a estímulos externos automaticamente, por um hábito, por uma memória, uma impressão. E esse pequeno trabalho que a gente está fazendo aqui nesse início é para a gente trazer atenção para isso e perceber como a nossa mente é reativa e já entender e perceber um pouquinho qual que é o trabalho do yoga, um dos trabalhos do yoga, ou pelo menos um dos estágios em que a gente passa, em que a gente trabalha, que a gente lapida para alcançar, vamos dizer assim, o máximo, o estágio maior, a busca maior dentro da prática de yoga. Então, a gente pode abrir os olhos, então desejar que a gente tenha uma boa noite, bons estudos, boas práticas, que a gente possa estar assim, bem aberto a receber o conhecimento, os insights que vêm de dentro também, a partir das percepções que a gente tem de tudo que vai ser falado aqui. Então, uma boa noite a todos. Legal, gente. Então tá. Então, rapidinho, isso que a gente fez agora é uma prática
muito utilizada num retiro chamado Vipassana, que chama Anapana, essa prática de a gente trazer atenção para essa região do nariz. Eu uso muito, sempre que eu dou minhas aulas, eu uso isso para a gente ir afinando, afiando a mente e trazer essa percepção. Que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, sobre o que eu vou falar hoje, para a gente entender assim um pouquinho mais profundamente a prática de yoga, a filosofia, né, a vida yogi, e o que a gente está fazendo ao praticar yoga. Por que a gente está praticando yoga? Né? Só um pouquinho. Então, assim, gente, o tema de hoje, né, que eu escolhi, só um pouquinho. Quincas. Ah, deixa eu ter que trazer mais aqui, senão Quincas vai querer subir no meu colo aqui. Vai tirar minha concentração. Então, o tema de hoje é Samyama. Aí, está entrando o meu amigo aqui, o João. Samyama. Compreendendo os membros internos do yoga. Né? Samyama, compreendendo os membros internos. Antes da gente compreender os membros internos do yoga, a gente precisa entender quais são os externos e o que são esses membros. Né? O que são os membros do yoga? Né? Então, assim, para quem não conhece nada de yoga, conhece pouco, né? Existe uma escritura clássica do yoga que chama Yoga Sutras. É o João entrando aí. Que chama Yoga Sutras. Então, esse é uma escritura que compreende assim, 196 sutras, que são pequenas frases que trazem assim, toda uma abordagem sobre o yoga. Qual que é o objetivo do yoga, como chegar nesse objetivo. Você que está no yoga, quais são os efeitos que a prática de yoga vai trazer para você fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Né? Salve, João! Está ouvindo aí? Beleza, está começando agora, você vai conseguir pegar tudo aí. Tá? E dentro dessa compilação de 196 sutras, existe uma parte dos sutras, no segundo e no terceiro capítulo, que vai falar sobre os 8 membros do yoga. Então, são 8 membros. Isso, assim, é o básico que todo aspirante a yoga, todo praticante deveria saber, né? Porque, assim, é a base para a gente compreender o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo yoga, o que isso pode trazer para a gente, né? Qual o objetivo de eu estar fazendo isso, né? Então, esses 8 angas são divididos entre membros externos e membros internos. A aula hoje é sobre os membros internos, porque eles são, assim, o mais importante. Na verdade, os membros externos, como eu falei naquele textinho explicando sobre a aula de hoje, eles são preparações para que a gente possa trabalhar esses membros internos de uma maneira mais efetiva e mais confortável até. Então, o que são os membros externos do yoga? Que são os 5 primeiros angas. Então, angas a gente traduz como membros. São 8 membros, né? O Patanjali traz a palavra Ashtanga Yoga. Daí vocês vão lembrar daquela prática, que é uma modalidade de yoga chamada Ashtanga também, né? Provavelmente ele utilizou esse nome vindo dessa nomenclatura dos sutras. Ashta é 8, e Anga, membros. Então, os 8 membros, né? Ashtanga Yoga. Tem mais alguém chegando aí, Isa. Graças. Então, os 2 primeiros são atitudes, vamos dizer assim, do dia a dia, que a gente chama de yamas e niyamas. Eu não vou aprofundar nisso, tá? Mas só para vocês entenderem, yamas e niyamas. Vai ter lá, por exemplo, a ahimsa, que é a não violência, né? Você não ser violento com você mesmo, com os outros, com nenhum ser. E aí você pode aprofundar assim, essa não violência e pensar em coisas assim que você nunca imaginou que você está sendo violento, mas você está. Então, assim, todos os yamas e niyamas você pode aprofundar e perceber que a gente acaba dando uma escorregada em cada um deles. Tem lá o não roubar, né? Quem pensa, putz, mas eu não roubo ninguém, né? Mas às vezes, sei lá, você toma emprestado ali um conhecimento de alguém sem pedir, posta lá uma imagem de alguém sem dar os créditos. É um tipo de roubo, né? Então, assim, várias coisas, né?
Aí tem os niyamas também, que é pureza, o autoestudo. Então, são coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia, comportamentos e atitudes que a gente vai tomar, tá? Então, esses dois, yamas e niyamas, são membros externos do yoga. Tá? Esses, talvez, quem não conhece yoga não sabia que teria, mas, assim, vamos dizer que são, assim, códigos éticos para você viver bem, viver uma vida melhor, mais reta, né, com retidão, e que não te traga problemas, né? Porque, por exemplo, se é uma pessoa violenta, isso vai te trazer problemas. E esses problemas que vão te trazer vão atrapalhar a tua mente, né? Você não vai conseguir meditar, você vai ter problemas realmente de âmbito psicológico, né? Porque vai trazer respostas, né? Essas atitudes violentas que você está tomando. Então, um exemplo. Yamas e niyamas, eu não vou aprofundar nisso, mas esses são os dois primeiros angas. Aí o terceiro anga, todos vocês conhecem, talvez seja o anga que vocês mais conhecem, que são asanas, né? Então, dentro desses 196 sutras que Patanjali codifica o yoga, existem, agora se não me engano, são 2 ou 3, a Isa pode me ajudar talvez, mas eu acho que são 2 sutras só que vão falar de asanas. Então, pensa a importância do asana dentro do yoga. Esses 196 são 2 sutras que falam de asanas, né? E asana é o que a gente mais vê dentro do yoga, né? No Instagram, em filme, em vídeo, nas academias, nas escolas de yoga, e acaba parecendo que a asana é o yoga em si, que a postura, né, os exercícios é o yoga em si, mas na verdade é algo para te preparar para Samyama. Já vou chegar lá, né? Então, por que preparar? Porque Samyama é basicamente meditação. Você sentar e meditar, né? Mas como que você vai sentar e meditar se você tem o joelho ferrado, se você tem as costas ferradas, se você é todo encurtado, se você não tem força muscular para sustentar a tua coluna reta? Você não consegue. E aí você não vai conseguir praticar Samyama. Então, primeiro a gente precisa fazer asana para trabalhar o nosso corpo, para ter um corpo saudável também, né? E poder sentar e meditar. Então, esse vamos dizer que é tradicionalmente a função do asana dentro do yoga. Lógico, né, que vai trazer bem-estar, vai trazer uma vida mais longa, saúde física, né, disposição, vários outros efeitos secundários que a gente pode dizer assim, né? Mas o principal objetivo do asana seria você ter um corpo saudável para você sentar e meditar. E lógico, né, hoje em dia a gente não tem tempos para ficar sentado 2, 3 horas meditando como há 2.000 anos atrás os yogis faziam, né? Ou alguns lá na Índia até hoje fazem, né? Nas cavernas, nas florestas, nos monastérios, nos ashrams, né? A gente medita ali 10 minutinhos, já dói o joelho, já quer levantar, né? Mas para a gente alcançar Samyama, Samadhi, que eu vou chegar lá, realmente a gente precisa sentar e meditar. Assim, faz parte do caminho do yoga essa prática, né? Então, asana é isso, né? É um membro externo do yoga, algo que você pratica externamente. Tanto é que você consegue ver o que está acontecendo, né? Você vê lá a pessoa, sei lá, fazendo um asana super difícil, de ponta cabeça, só com a cabeça no chão, sem os braços. E você fala, nossa, esse cara é um super yogi, mas você não sabe o que está passando dentro da cabeça do cara, né? Ele pode estar ali, tipo assim, nossa, eu sou bom demais, estou fazendo isso, né? Pode estar só fortalecendo o ego dele e nem estar praticando yoga, né? Então, é um membro externo, você não sabe o que está acontecendo, é externo, né? Mas é super importante praticar asana, né? Tanto fisicamente quanto energeticamente, né? Porque vai te ajudar muito mentalmente, inclusive, né? Você libera couraças no teu corpo, libera energias estagnadas e faz a energia circular melhor pelo seu corpo para que você possa ter uma boa meditação. Então, asana é super importante. O quarto anga, pranayama, que são as respirações. A gente conhece como as respirações, né? Mas pranayama em si não é bem a respiração. Pranayama pode ser traduzido como expansão de prana, expansão de energia, ou controle da energia prânica.
né? Que acontece através da respiração, mas muito mais que isso, num estágio mais avançado, é quando você controla a energia do seu corpo, né? Fazendo algumas retenções de ar, algumas contrações musculares, onde você direciona energias prânicas dentro do seu corpo, né? Mas é outra prática super importante para que a gente possa ter uma boa meditação, né? Só da gente respirar um pouquinho aqui nesse começo, tomando consciência da respiração, você percebe que a mente já fica diferente depois, né? Então, se você pratica pranayama, você vai estar trabalhando, clareando a sua mente, deixando a sua mente mais equilibrada para que você possa praticar samyama. Então, pranayama seria o quarto anga. Não vou aprofundar nesses aqui, porque o que interessa é samyama hoje, né? O quinto anga, a gente pode dizer que ele é um anga, que ele é considerado externo, mas ele seria ali, vamos dizer, o limite entre os membros externos e internos do yoga. Chama Pratyahara. E Pratyahara pode ser traduzido como o recolhimento dos sentidos. Aí a gente está entrando em yoga. Por quê? Você praticou asana, né? Pranayama, você está levando uma vida com retidão e agora você vai sentar para meditar e você precisa recolher os seus sentidos. O tempo todo a gente está conectado externamente com o mundo de fora, né? Através dos sentidos, da visão, os estímulos externos, os sons, os cheiros, os gostos, o tato, o toque, o corpo, as dores, os desconfortos. É o tempo todo a gente está assim, conectado com o mundo aqui fora. Mas a gente esquece que a gente tem um mundo aqui dentro, né? E quanto mais conectado, então, a esses estímulos a gente está, mais conectado com o mundo de fora. E para meditar, a gente precisa desligar um pouquinho isso. Precisa desligar esses botõezinhos que são super importantes, porque a gente está aqui para viver essas experiências mesmo, né? A gente está aqui para viver as experiências externas, né? Trabalhar nossos karmas e tudo que a gente veio fazer aqui nessa existência. Mas para a gente buscar o nosso eu, o nosso centro, a conexão com o maior, então a gente precisa desconectar um pouquinho disso tudo e se voltar para dentro. E para se voltar para dentro, então a gente vai precisar de pratyahara, recolher os sentidos. Então, o que é recolher os sentidos? É parar de ouvir? Não, não tem como parar de ouvir, né? É parar de sentir cheiro? Não, também não tem. Você está lá numa sala, está um incenso na tua frente lá, você vai estar sentindo o cheiro do incenso, né? O som do mantra, ou da sala, ou do carro passando na rua. Mas é você ir voltando a sua atenção mais para dentro e deixando com que esses estímulos externos não te atrapalhem. Então, é aquela cena do cara meditando lá no meio do calçadão, lá da 15, lá em Curitiba, né? Já vi umas fotos de amigos assim, né? O cara tem que ter um super poder de concentração para estar lá meditando num estado bem conectado com toda aquela muvuca acontecendo fora dele, né? Mas é assim que é a vida, né? A gente vive em lugares caóticos e tal, né? Então, o Pratyahara também ajuda a gente a desenvolver esse senso de poder conviver com todos esses barulhos externos, né? Barulhos não só no sentido de som, mas poluições visuais e tudo mais, sem que isso interfira na gente. Mas a maioria da parte do tempo não é isso que acontece, né? Tudo que está ali fora está estimulando a gente, né? Pode ver quando a gente vai no shopping, por exemplo. O shopping é um lugar que tem muito estímulo externo, né? Cor, som, cheiro e tudo coisas para te atrair, né? O João aí que trabalha com marketing sabe bem, isso daí é magia, né? É uma magia que faz para atrair as pessoas, né? Sabe como atrair através do cheiro, porque a gente é muito influenciado pelas sensações, né? A gente adora comer uma coisa gostosa, dá prazer, né? Sentir um cheiro gostoso, então isso leva a gente, né? Mas aqui para Samyama a gente precisa, estou aqui para dentro aqui, isso não está me atrapalhando, não está gerando outros pensamentos, né? Não estou perguntando que som é esse, não quero saber que movimento foi esse que passou aqui na minha frente, porque eu estou aqui recolhendo. Então eu estou saindo desse lugar externo e estou indo para esse lugar interno. Então, Pratyahara é esse lugar de a gente recolher os sentidos e começar a entrar, então, nos membros internos do yoga, que é o que a gente veio falar hoje aqui, os membros internos do yoga, e que, como eu falei, na minha concepção, não só na minha, mas de outras pessoas também,
é o que é o yoga. É o que o yoga pretende, é o que a gente precisa fazer para alcançar a autorrealização, a iluminação, né? Para se conhecer melhor, para entender como funciona a nossa mente, para treinar a nossa mente, para ter equilíbrio no nosso dia a dia, né? Essa me ama. Então, os membros internos. Então, quais são os três angas que definem Samyama? Então, Samyama é um conjunto desses três angas, os três últimos angas do yoga. O primeiro chama Dharana. Dharana é concentração. Concentração. Então, é o primeiro estágio de Samyama, concentração. Então, lembra ali quando a gente começou aquela prática hoje, prestando atenção na respiração, o que a gente precisa fazer primeiro? Ter concentração, né? Se concentrar num objeto específico. Naquele caso, o objeto específico era a respiração e o toque do ar nas narinas. Então, você começa a perceber o ar tocando a sua narina e tenta manter o foco assim, ó, bem concentrado ali, né? A mente não pode sair dali, mas vocês devem ter percebido que em algum momento a mente de vocês saiu dali, né? Seja por um barulho que passou na rua, seja por a mente que julgou e falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Sei lá, né? Coisa doida, ficar prestando atenção na minha respiração, coisa besta. Então a mente vai criando historinhas, né? Ou sente uma dor no joelho, daí você lembra do joelho machucado, ou uma dor de cabeça. Então, o tempo todo você vai sendo distraído por estímulos externos e internos também, coisas que vêm de dentro, para te tirar a concentração. Então, o primeiro Samyama é Dharana, concentração. A gente precisa se concentrar primeiro. E esse se concentrar, esse primeiro estágio, é um estágio bem mental mesmo. Bem mental, assim, no sentido de buscar algo, uma concentração firme, assim, a mente aguda em um ponto. E aí, dentro do yoga, vai ter várias maneiras de praticar dharana. Seja lá cantando um mantra, você concentrado na vibração, nas palavras daquele mantra, seja visualizando algum chakra, algum ponto do seu corpo, mantendo o foco no ponto entre as sobrancelhas, seja a respiração, pranayama, né? Existem várias maneiras de você, vários tipos de objetos que você pode se concentrar, né? E a concentração é livre, né? Ela não precisa ser feita só na prática do yoga, né? Você está no teu trabalho, fazendo alguma coisa, escrevendo, você pode estar tentando trabalhar a tua concentração. Não, vou manter minha mente fazendo isso daqui agora. Aqui agora, não vou sair daqui. Então, você está trabalhando em concentração. Está fazendo um asana, você também pode estar fazendo dharana, né? Você está lá na postura do guerreiro, por exemplo, olhando para a tua mão, né? Então, você está focado na tua respiração, está focado num ponto fixo lá na frente, está inteiro com o seu corpo, prestando atenção no seu corpo, né? Está praticando concentração. Deve ser praticado concentração também dentro do asana, né? Então, é o primeiro estágio, dharana. Então, o estágio de concentração. Essa concentração também, ela não deve ser algo rígido, forçado, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Taimini, que ele fala assim, que o foco, o objeto focal que a gente vai estar observando, você deve observar ele, mas de uma forma relaxada. Assim como se não quisesse nada, assim, nada com nada. Estou olhando você aqui, olhando a minha respiração, né? Porque se você mantesse uma rigidez, assim, vai chegar uma hora que vai cansar. A mente vai cansar, assim como o corpo cansa quando está muito rígido, está muito tenso. Então, não pode ser uma concentração tensa. Porque é comum que quando a gente observa um ponto, né, na respiração, por exemplo, outros pensamentos, outras distrações no âmbito periférico estejam ali permeando aquilo. E vai acontecer daquilo tomar conta do foco. E aquilo que você estava focando ir para a periferia. Daí você, opa, perdi, deixa eu voltar. Aí você volta, retoma o foco. E vai vir outros pensamentos aqui, outras distrações vão querer tomar o lugar daquele foco e você, opa, volta. Quantas vezes forem necessárias
você volta para dharana, volta para a concentração, né? Ele traz um exemplo de que a nossa mente interna é muito parecida com os nossos olhos, por exemplo, né? Quando a gente está olhando um ponto fixo, você está olhando esse ponto, mas você também consegue ver, mesmo que desfocado, a periferia, né? Então, você está olhando aqui o computador, mas você está olhando que em volta do computador tem objetos da sala, de onde você está, mas é o computador que você está olhando. Isso daqui não está tomando conta desse foco, né? E quando a gente está com os olhos fechados e focando em um objeto, uma respiração, um mantra, mesma coisa, também vão ter esses objetos. Você não consegue isolar totalmente só aquilo que você está vendo, que você está focando. Vai ter a periferia acontecendo ali, mas essa periferia não pode tomar conta do teu foco principal. Então, dharana é concentração, buscar concentração, né? E se a gente pensar, né, por exemplo, nas artes marciais, né, pensar lá no karatê, eu tenho assistido esses dias, faz já uns dias que eu assisti o Cobra Kai, né? E daí relembra do Karate Kid, que tem o Sr. Miyagi lá. E é muito legal, é puro yoga aquilo, né? Eles fazendo aqueles movimentos de karatê com muita atenção, muito concentrado, muito presente naquilo que eles estão fazendo, né? Yoga aquilo, totalmente yoga, né? Então, concentração. Aí, o segundo samyama e o sétimo anga chama dhyana. Dhyana aí é traduzido como meditação, é a meditação propriamente dita ou contemplação. Aí é um estágio a mais da concentração. Você estava concentrado, alguns pensamentos tomam conta, de repente você volta para o teu foco, daqui a pouco outro pensamento toma conta, você volta e fica concentrado, até que chega um momento que você consegue manter mais o teu foco. Você consegue segurar mais a tua mente naquele ponto específico que você escolheu. Você está com sua mente mais aguda, mais aguçada. Você não perde mais, não tem mais tantas dispersões, né? Você então está mais meditativo. Já é um estado assim mais fluido, não é mais tão forçado, já não tem aquela concentração, por mais que seja a instrução uma concentração relaxada, mas é algo mental ainda que você está tentando manter ali, perde, volta. Na meditação já é algo mais fluido, você, opa, que gostoso que está aqui agora, sabe? Só que daí você pensou que gostoso que está aqui agora, você já perdeu a meditação, né? Estou viajando aqui, mas só para dar uma ideia, porque daí é a mente de novo entrando, né? Que gostoso está aqui agora. Você perdeu o objeto teu de foco e pensou numa coisa, né? Você não está pensando, mas é uma compreensão, assim, nossa, tá fluindo, estou aqui, nossa, estou conseguindo manter, né? É algo mais elevado. A contemplação é como se fosse contemplar aquilo que está acontecendo. Essa palavra eu gosto muito, né? Que a contemplação traz um ar assim de superioridade. Assim, estou olhando para a minha respiração, né? E não é mais a minha mente que está olhando assim, concentrando. Já é como se fosse assim, uma testemunha. Estou testemunhando o que está acontecendo, sem reagir, sem dar nome, sem escolher, sem achar bom, sem achar ruim. Estou só testemunhando o que está acontecendo. Então, esse é um estado mais de meditação, de contemplação, de dhyana. Mas, nesse estado, ainda existe, vamos dizer assim, uma certa dualidade. O que é essa dualidade? É a noção, a autoconsciência de que você ainda está ali meditando, que tem alguém que está olhando e alguém que está sendo olhado, né? Tem a testemunha e o testemunhado, o observador e o observado. Ainda existe um estágio ali de uma certa dualidade, né? De uma certa separação, né? Então, esse estado de dhyana ainda tem uma autoconsciência, tá? E aí, num terceiro estágio, no terceiro samyama, vamos dizer assim, o último anga, o oitavo anga, que a gente pode dizer que é o objetivo final do yoga. O objetivo final do yoga é kaivalya, moksha, que é a iluminação, mas esse objetivo final desses angas, né? Onde que a gente quer chegar dentro do yoga? Aí é uma palavrinha chamada samadhi. Você já deve ter ouvido, tem até um documentário chamado Samadhi. Um documentário tem no YouTube, assistam que é muito bom.
esse documentário. Samadhi seria a absorção total, né? Seria o estado acima da meditação, acima da mente, em que o observador e o observado, a testemunha e o testemunhado, na verdade, a testemunha, o testemunhar e o testemunhado, são três, formam um só. O observador, a observação e o observado formam um só. Aí esse teu eu individual, ele deixa de existir por um momento. Não existe mais o Bruno observando a respiração. Existe só a respiração. Nem tem nome. Não tem nome, não é respiração. Porque a respiração é um nome que a gente deu para a respiração. Mas não tem nome, não tem forma. Você está num estágio de total integração e união entre todo, entre tudo. Entre fora, dentro, consciente, inconsciente, né? É a integração total. Samadhi. Então, é isso que o yoga busca como objetivo primal, vamos dizer assim, né? Porque aí Samadhi vai ter vários níveis, vários níveis. Imagina, a gente começou lá de fora, externo, olhando para fora, fazendo asana, pranayama, não roubando, não sendo violento, estudando, a gente começa a entrar. Esse é o caminho do yoga, de fora para dentro, de volta para casa. A gente está voltando do lugar que a gente veio. A gente veio do nada, do vazio, de dentro, para fora, para viver as experiências. E o yoga vai estar trabalhando o caminho de volta para casa. Então, você está saindo da sua mente, que está totalmente envolvida com tudo aqui fora, com os processos teus padrões, tua vida, família, trabalho, relacionamento, um monte de coisa, e você está saindo desse lugar, está saindo desse eu identificado com tudo isso e está indo para um outro lugar, além da mente, que não tem palavra, não tem nome, não tem forma, e só é o que é. É essa realidade, a gente pode chamar de realidade última, mas essa realidade última tem vários níveis, que aí são vários níveis de Samadhi. A gente não vai entrar nos vários níveis de Samadhi, mas o último chama Nirbidya Samadhi, que é o Samadhi sem semente, onde realmente aí há a dissolução total, que a gente pode dizer aí que é a iluminação, moksha, que é um estado permanente também, né? Porque a iluminação nada mais é do que um estágio permanente de Samadhi. Porque a gente pode ter samadhis, geralmente são assim, curtos, 1 segundo, meio segundo, um insight só assim, uou, o que aconteceu comigo? Sumi, estou aqui, estou vivo. Pode acontecer numa meditação. E pode acontecer em outros lugares também, um samadhi. Um momento que você está lá, eu cito esse exemplo, né, mas eu não faço isso, mas é que me vem esse exemplo. Você está lá no Teatro Guaíra assistindo um concerto de música clássica, aquela coisa, aquela música entra dentro de você e você está totalmente naquele momento presente, assim, e esquece de você mesmo, só vivendo aquilo, você se torna a própria música. É um tipo de samadhi, né? Então, samadhi é essa união entre o eu menor, o eu maior, a integração com o todo. Então, é isso que o yoga vai buscar e a gente pode ter, sim, samadhis, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram, né? Porque às vezes essa palavra parece ser uma coisa muito inalcançável, né? Mas a gente tem samadhis, pequenos samadhis durante a vida, e durante a meditação também a gente pode ter certas experiências também de samadhi. Então é isso que o yoga pretende, né? Buscar esse autoconhecimento, né? Entender que esse eu individual, esse nome que me deram, Bruno, esse corpo que eu tenho agora, esse cabelo, essa profissão, né? O que eu faço, ele é um eu passageiro, transitório, e está o tempo todo mudando, né? Não é real. Amanhã eu sou outra pessoa, depois sou outra, né? Acontece alguma coisa, eu perco tudo que eu tinha, daqui a pouco eu conquisto outra coisa, daqui a pouco eu aprendo uma coisa nova e tenho um outro entendimento. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não acredito mais, acredito em outra coisa. Pode acontecer, a gente vai se tornando outras pessoas durante a vida, né? E o yoga, a meditação, esse mergulho que a gente vai fazendo para dentro, não é para a gente eliminar isso,
Porque isso não vai ser eliminado. Vai eliminar quando a gente morrer, né? Isso daqui é uma âncora para a gente estar vivendo as experiências que a gente tem que viver, né? Porque a gente está aqui para viver experiências no plano da manifestação, né? Mas isso não, a gente não pode se identificar com isso, porque a gente sofre com isso, porque isso está o tempo todo mudando, porque a gente está apegado a esse eu, apegado a esse padrão, a esse tipo de eu, mas ele está o tempo todo mudando, não tem como se segurar em algo que está o tempo todo mudando. E a gente tenta se segurar, né? E a meditação vai te trazendo para um entendimento, uma compreensão disso. E o sofrimento aí vai diminuindo, porque você vai perceber que isso muda, que você não é isso, que você é algo muito maior, que você, quando entra num estado mais elevado de consciência, você consegue olhar isso de cima. Você percebe que isso, então eu não sou aquilo que eu estou achando que eu era, né? Eu sou algo maior, eu sou infinito, né? A minha alma é infinita, né? Existem infinitas possibilidades, eu posso ser quem eu quiser, né? Esse eu aí é só um padrão, resultado das experiências que eu tive durante a minha vida, que formou esse eu aí, né? E aí você vê que a vida tem infinitas possibilidades, né? E você consegue se entregar muito mais para a vida, né? E vivenciar as coisas com muito mais presença, assim, né? Muito mais entendimento e compreensão, tá? Então, um resuminho, assim, basicamente, do que é o yoga, né? Muitas vezes a gente está acostumado a ver o yoga como asana, como a postura, né? Isso é ótimo, é bom também, mas entender que isso é uma parte do yoga, é um membro do yoga dentro desses 8 membros, né? E que serve realmente para a gente poder sentar e meditar, né? Muitas vezes numa prática de yoga a gente senta ali 10 minutinhos, 11 minutinhos para meditar, 15. É ótimo, é bom, vai te trazer uma paz, vai te trazer equilíbrio, né? Mas dificilmente você vai alcançar assim, uma experiência de samadhi, assim, algo muito profundo, porque precisa ralar mesmo, é uma prática de ralar, né? De sentar a bunda assim na cadeira, ou onde você estiver para meditar e tentar insistir naquilo. Tipo assim, eu quero saber quem eu sou, eu quero entender a minha mente, então eu vou fechar o olho e vou ficar olhando aqui, só saio daqui igual o Buda fez, né? Vocês conhecem um pouco a história do Buda? O Buda sentou lá debaixo da árvore e falou: "Ó, só saio daqui a hora que eu entender o que está acontecendo, o que eu vim fazer aqui, entendeu? Só vou levantar a minha bunda daqui a hora que eu me iluminar, que eu entender, que eu compreender, que toda a luz, todo o conhecimento chegue até mim." E lá ele ficou. Veio as dançarinas seduzir ele, veio dor, veio fome, veio um monte de coisa, e ele manteve lá a firmeza e ficou ali, e conseguiu, né? Então, se a gente quiser se iluminar numa vida, a gente consegue, senta lá, debaixo da árvore e fica lá, né? Mas tudo bem, a gente tem outras coisas para cumprir, talvez o nosso karma não é esse de se iluminar nessa vida, mas a gente pode, sim, avançar, compreender o que a gente está fazendo aqui, quem sou eu, quem é esse eu, né? E é através dessa autoinvestigação, de olhar para nós mesmos, olhar para os pensamentos, olhar para a mente, né, que a gente vai conseguir compreender. Não é só se jogando nas experiências, também vai dar certo, né? Porque a gente vai aprender ralando e se ferrando, né? Com as experiências ruins que a gente vai tendo, a gente vai, nossa, então eu tenho que fazer assim, esse caminho está errado, é por esse. E aí você vem vidas, vidas e vidas, vidas e vidas e vidas, até você aprender na dor. Mas a gente pode aprender no amor também, se a gente quiser, né? Na inteligência, né? A gente tem aqui as ferramentas. Então, a gente pode acelerar um pouquinho esse processo também, né? De compreensão da vida, né? Da consciência. Então, é isso. Eu tenho um esqueminha aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é só para finalizar essa conversa aqui do Samyama. Deixa eu só tirar aqui. Então, esse é um esqueminha que eu peguei do livro do Taimini também. É um livro que eu gosto muito dos sutras. Se alguém tiver interesse em ler os Yoga Sutras, é um livro que eu indico, o livro do Taimini. Deixa eu só tirar aqui da frente o negócio para não atrapalhar. Então, aqui só para vocês entenderem, ó. Aqui na linha 1, A, B, C, D, E, F, G. Pensamento comum. Então, esse é o nosso dia a dia. Pensamento comum. Pensamento A,
Estou lá no pensamento A, daqui a pouco eu recebo uma mensagem, vem o pensamento B. Estou lá no pensamento B, me dá fome, eu lembro que eu tenho o que eu vou comer hoje, enquanto estou fazendo outra coisa, está pensando o que você vai comer, e faz milhões de coisas ao mesmo tempo, aquela mente turbulenta, A, B, C, D, E, F, volta para o A, vai para o B. É isso aí, nosso dia a dia, pensamento comum é nossa mente dessa maneira. Quando você senta para meditar, ou você quer se concentrar em algo, pode ser no teu trabalho também, o que você está fazendo, aí, aqui nesse exemplo, mostra a linha 2 e 3, tá? Então, o que tem aqui na linha 2 e 3? O A é objeto de concentração. Então, a respiração. Vamos trazer a respiração como estou observando a minha respiração. O ar que entra, o ar que sai. Opa, A, B. Me distraí. Veio alguma coisa aqui e tirou a minha atenção. Voltei para o A. Estou na respiração. A, C. Opa, me distraí de novo. Veio outra coisa aqui, me tirou a atenção. Voltei para a respiração. A. Na linha 3 já está um pouquinho mais concentrado. A. B, perdeu a concentração, distraiu. A, voltou A. Então, a concentração da dharana, você está tentando manter o foco no objeto, que é o A. Mas, de vez em quando, vem o B, vem o C ali e tira a tua concentração. Tá? O que é esse círculo em volta das letras? Esse círculo é o senso de eu, a autoconsciência. Então, veja que em Dharana ainda está muito forte a autoconsciência. Você ainda percebe que existe alguém que está meditando, que você está olhando para um objeto, que você está meditando num objeto, se concentrando num objeto. Você ainda está ali muito presente, inclusive. Muito presente. Né? Ali a gente entra em Dhyana. Dhyana, representado pela linha 4, 5 e 6. Veja como em Dhyana já não tem mais distração. Você está totalmente concentrado num objeto. Não vem nenhum pensamento mais e te tira a concentração. Você consegue ficar ali presente. Mas o senso de autoconsciência ainda permanece. Lógico que quando mais você vai aprofundando, mais esse senso de autoconsciência vai diminuindo. Né? Então, a gente vê ali no A. Na última linha do Dhyana, só tem um risquinho em volta do A ali, que é um leve senso de autoconsciência. Né? Mas existe uma concentração muito mais firme, um foco muito mais agudo. Né? E na linha 7 e 8, então, o praticante ali chegou em Samadhi. Ele está totalmente concentrado, firme naquele objeto de concentração, e não existe mais o eu que está observando, ele já se tornou o próprio objeto, né? A testemunha, o testemunhar e o testemunhado se tornam um, né? Então, esse estado de absorção do eu, de integração, né? Samadhi. E aí a gente pode ver também que não tem assim, um limite muito visível, vamos dizer assim, entre um e outro. Você pode estar em Dhyana e, de repente, você voltou para Dharana, se distraiu, né? Por isso que Samyama é considerado assim um conjunto, né, de estados de consciência. Né? Eles estão muito juntos ali. Né? Dharana, Dhyana, Samadhi, teve um insight ali, um pequeno samadhi, mas daí já voltou para meditação, para contemplação, percebendo de novo já a sua respiração, mas bem focado, né? Se perdeu, se desconcentrou, volta para Dharana, né? Então é um caminho assim que pode ir, pode voltar, mas lógico, quanto mais prática, mais vezes mais tempo você tiver ali, se propor a sentar, a meditar, mais você vai se manter em estados mais firmes, vamos dizer assim, de consciência e de concentração. Tá? Então, esse é um exemplozinho aqui para explicar Samyama, que é o que a gente veio falar hoje, né? Samyama, que são esses 3 últimos angas aqui do yoga. Esse conjunto de 3 angas importantíssimo para a nossa prática. Se não o mais importante, né? Como eu falei, os membros externos é para nos preparar, então, para Samyama. E aí, gente, eu nem vi que já está quase no horário, mas eu me propus a finalizar com uma pequena prática
para a gente poder investigar, então, a nossa mente melhor, investigar a nossa mente e perceber esses estágios. Pode ser que a gente não chegue em Samadhi, é bem possível que a gente não chegue, mas tentando, pelo menos, trabalhar com Dharana, com concentração, e com Dhyana, com meditação. Se chegar em Samadhi, oh, beleza. Vai ser pouquinho tempo, mas já para a gente trabalhar um pouquinho isso, tá? É uma meditação muito simples, onde o foco, vocês podem sentar em cadeira mesmo, se não quiser sentar no chão, fique à vontade, só manter a coluna ereta e fechar os olhos. O foco vai ser a respiração e uma contagem que a gente vai fazer mentalmente, da seguinte maneira: a respiração vai ser natural, mais natural possível, pelo nariz. E vocês vão fazer uma contagem da seguinte maneira: vocês vão, quando inspirar, mentalmente você vai pensar assim, ou vai mentalizar, né? Inspirando. Quando você exalar, você vai mentalizar. Exalando. Daí você vai inspirar de novo, inspirando. Exala, exalando. Vai inspirar de novo, inspirando. Vai exalar, 3, exalando. E assim vai até 30. Inspirando, exalando. 2 inspirando, 2 exalando. Mentalmente acompanhando com a respiração. Quando você inspira, ao mesmo tempo que você inspira, você mentaliza isso. Inspirando. Até chegar no 30. Quando chegar no 30, começa a fazer decrescente. 30 inspirando, 30 exalando, 29 inspirando, 29 exalando, até chegar no 1 de novo. Se no meio do caminho vocês se perderem, pode acontecer, perdeu a contagem, distraiu tanto que você nem lembra o número que você estava, se acontecer isso, você deve começar tudo de novo. Esse é o castigo. Se distrair, começa tudo de novo. Tá? Então, a gente vai só fazer assim, manter a coluna ereta, fechar os olhos, deixa as mãos repousarem sobre as pernas, fecha os olhos e aí começa a prestar atenção na sua respiração e mentalmente repetir 1 inspirando, 1 exalando, 2 inspirando, 2 exalando. Vamos lá? Pode começar. Então, a concentração dharana é na respiração e nessa mentalização de número, de inspirar e exalar. E a gente vai percebendo se a gente consegue entrar num estado de mais foco, de mais contemplação, de mais meditação. Depois a gente conversa.
Mantenha a concentração, mantenha a mente presente.
Mantém os olhos fechados, pode parar a contagem agora. Apenas observa a sua respiração natural. Perceba como estão os teus pensamentos. Como você sente a tua mente agora. E aí, a gente pode abrir os olhos. Beleza. Deu quase 12 minutinhos de meditação. E é uma meditação assim que dá para a gente perceber bem, né? Porque o que é? Qual que é a da meditação? A gente conseguir entrar naquele estado, naquele estágio, naquele estado que a gente consegue observar os nossos pensamentos sem ser os nossos pensamentos. E a gente só consegue isso quando a gente consegue trazer a concentração para um objeto. Porque a gente vai perceber que a gente está olhando para aquele objeto e que outros pensamentos vêm querendo chegar, né, vêm se aproximando, e você vê bem longe lá, como se fosse uma memória visual, vendo aquela nuvenzinha chegando ali, ai, volta para lá, deixa eu ficar aqui, né? Às vezes ela toma conta de tudo, né? Às vezes você consegue manter mais, né? Então, o que eu falei, esses estágios de, de Diana e Dharana, peraí que o Quincas aqui tá complicado. Quincas, dá um oi pro pessoal aí e vai embora. Né? Você vai para um estágio, vai para outro, né? Mas você começa a brincar, é divertido você olhar a tua mente, né? Perceber assim como que ela funciona e cada vez você vai se conhecendo mais, vai percebendo mais, vai vai tornando isso uma prática, a Glória Arieira que fala, né? Você vai tirando os padrões ruins e os sanskaras, né? As impressões ruins, que são essas memórias nossas, e substituindo por impressões boas, né? Então, você, depois de um tempo, você senta para meditar, você fecha o olho, o caminho já é assim, mais rápido, né? Você já chega num estado de mais concentração e meditação com mais facilidade, porque você já começou a eliminar alguns padrões. Por exemplo, quem nunca meditou, senta para meditar, daqui a pouco, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, daqui a pouco eu tenho tal coisa para fazer. Daqui a pouco você começa a entender que não, você tem que esquecer o que você tem que fazer depois. Você sentou para meditar, é isso que você está fazendo agora. Então, já criou um novo padrão, um novo olhar para a meditação. Não, então, eu estou totalmente aqui presente, né? O que eu tenho que fazer depois. E você vai criando, então, novos padrões assim mais saudáveis para praticar a meditação também, né? Mas é isso, queria saber um pouquinho de vocês aí, como é que foi esses 11 minutinhos, como é que essa mente se comportou. Se alguém quiser compartilhar aí, vamos lá. Quer falar aí, João, primeiro? Como é Posso que foi, falar? como é que foi para você esses 11 minutos, assim? Então, para mim é tudo muito novidade, né? Então, eu tive bastante dificuldade de me concentrar. Acho que eu voltei no umas 2, 3 vezes. Aqui em volta da minha casa tem bastante árvore e tal, e tá tendo super vento agora e tal. Então, eu escutei bastante o vento ali também, me ajudou. Tipo, tinha hora que eu tava prestando atenção no vento sem querer. E também senti um pouco da postura, sabe? Não sei se porque eu tô na cadeira que eu trabalhei o dia inteiro e tal, e chegou a um certo tempo, assim, eu comecei a sentir um pouco de dor nas costas, assim. Mas daí eu mudava um pouquinho de posição e já voltava. E é interessante porque vou te dizer que fazia sei lá quantos anos que eu não ficava 10 minutos quieto, cara. Impressionante isso, né? Eu não lembro a última vez que eu fiquei 10 minutos quieto. Juro pra você. Então acho que essa parte pra mim já foi bem interessante, assim, sabe? Já foi É, bem. E, é, e eu acho que é desafiador essa questão de realmente você parar pra fazer uma coisa, sabe? E, e nesse lance, nessa guerra de consciência, vamos dizer assim,
Até você exemplificou ali com a nuvem que vem chegando e tal, e exatamente isso, a hora que você falou, eu achei até engraçado, porque parece realmente que tem várias nuvens de várias coisas acontecendo em volta, e você tá ali tentando se manter firme no que você tá fazendo. E só pelo esse pouquinho que eu tive de contato, assim, eu já percebo que é uma coisa que pode ajudar bastante em várias áreas da vida, assim. E principalmente nessa coisa de ser Uhum. mais consciente mesmo, sabe? Uhum. Tentar prestar atenção no que realmente você está fazendo. Para mim é bem importante isso. Achei bem Uhum. maneiro, bem revelador. Que massa, que legal. É isso Aham. mesmo, né? Já 10 minutinhos, a gente não consegue ficar 10 minutinhos em silêncio, né? E quão importante é, a gente teria que ficar muito mais, né? Poder Sim, sentar 1 hora e ficar só observando o que está acontecendo dentro de você, fora de você. Eu não sei, eu tenho uma memória de que eu acho que numa vida passada, assim, eu fui um sadu e eu fiquei, assim, o tempo todo olhando a vida passar, assim, sabe? E eu acho tão bonito isso, assim, sabe? Eu tenho uma memória do meu avô também, assim, meu avô, ele sempre, assim, no dia ele sentava, assim, na área da casa dele, assim, ficava olhando os passarinhos, sabe? Sem fazer, simplesmente não fazer nada, de poder não fazer nada, né? Tão importante a gente não fazer nada, e a gente, quando a gente não faz nada, a gente se abre para um monte de coisa nova acontecer, né? Mas é muito legal isso. Alguém mais quer falar aí, Beterra? Como é que foi você? Cara, para mim foi bem legal também. Não sei aquele tempo que a gente estava conversando uns meses atrás. Não sei se você lembra que eu te falei que eu estava meditando lá na fazenda antes de começar o serviço e tal, até para conseguir lidar com meu pai, enfim, todas as coisas de família e tal, né? Uhum, Então ainda continuo fazendo essa meditação, mas é uma meditação guiada, assim, sabe? Eu sigo uma pessoa e daí eu ainda preciso assim de um tipo de uma voz assim para tá te guiando para coisas boas, para pensamentos bons, para tentar fazer desde o começo do dia já fui para frente, entendeu? uhum, E tipo, essa questão também da de hoje assim de ficar mais na contagem, respirar e exalar, né? O ar, tipo, para mim foi bem difícil de concentrar assim, sabe, de pegar e de voltar várias vezes, de não chegar às vezes até no 8 e já tá pensando outras coisas, entendeu? Então, tipo, para mim me concentrar assim ainda é bem difícil, sabe? uhum, Então, mas, né, é um caminho, né? A gente pega sim, e sim. de algum lugar começar, né? Aham, aham. Mas olha que doido, né? Porque é isso mesmo. Eu tava, dos pensamentos que me vieram assim, foi assim, nossa, mas será que alguém vai perder a contagem? Né? Eu acho que não, acho que todo mundo vai conseguir ir até o final. E os dois, já falaram que se perderam na contagem, né? Então, é algo que é um treino, é fazer musculação com da mente, assim, você treinar a tua mente a estar ali, assim, sabe? Então, é prática, não tem como fugir da prática mesmo, de fazer todo dia e ensinar a mente, assim, tomar as rédeas da mente, assim, falar, olha, é por aqui, eu que domino você, não você que me domina, né? Tem uma expressão que fala que a mente é, é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. E é isso, a mente tem que ser o nosso servo, não o nosso patrão, não é ela que domina a gente. Né? Só que a É, gente precisa. assim, até antes da gente conversar e você, né, explicar um pouco mais, a sensação que eu tenho de tudo, de toda a necessidade que a gente tem dessa vida moderna, ela acaba furtando todas essas situações e maneiras de pensar, jeitos de olhar para as coisas e tal. Tudo que você falou é tudo que a gente é realmente furtado no dia a dia, sabe? Desde essa questão de conseguir ficar 10 minutos parado, pensando, né, concentrado, igual o Beterra falou ali também, dessa questão de às vezes a gente precisar de uma voz guiada para a gente conseguir ficar pensando coisa boa, sabe? E eu acho que é uma seleta de informações e que também concordo que é a questão como se fosse uma musculação mesmo. E eu até acho que é bem mais difícil, sabe? Não difícil na questão assim, a dificuldade de realizar o ato, sabe? Mas eu acho que hoje a gente tá tão
tão atolado nessa vida que a gente tem, principalmente nós. Eu acho que eu sou o que tem menos contato com tudo isso até agora, né? E acaba sendo essas amarras que deixam todo e qualquer exercício que para você, por exemplo, falou, não sei se alguém não vai perder a conta, né? Acho que eu perdi a conta, inclusive no 8, mais de uma vez, cara. E é engraçado isso, né? Porque é pouco menos que, sei lá, vai dar 30 segundos, talvez, menos que um minuto. E Sim. assim, e você sabe onde eu moro, que é isolado, não tem, agora só tem o barulho da árvore, entendeu? Então, e mesmo assim, eu acho que é isso que é interessante, sabe? Acaba até sendo um puxão de orelha, assim, sabe? Uma horinha que a gente ficou aqui, mas faz a gente ser, pelo menos para mim, assim, sabe? Crítico em um monte de coisa, assim. No meu trabalho, eu sou muito multitarefa, sabe? E por muito tempo eu me orgulhei muito disso, de ser a pessoa que, tipo, resolve qualquer coisa, faz qualquer coisa ali, de várias áreas dentro da empresa e tal. E cada vez que eu vou evoluindo mais dentro da minha profissão, aqui conversando contigo e com toda a galera, a gente percebe que realmente o foco é o diferencial de tudo, né? A gente precisa primeiro ter saúde e para fazer as coisas, e para isso a gente precisa ter muito foco, né? E agora acho que eu percebi que eu preciso de muito mais coisas. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que imaginei que tivesse fosse mentalmente forte, sabe? Mas na verdade, uma criança começando. Todos somos, né? Uhum. Legal, gente. Essa meditação é super simples, mas é uma prática que vocês podem fazer diariamente, assim, separar ali uns 15 minutinhos, fazer, Vou né? tentar. Legal. Mais alguém quer colocar alguma coisa? A Isa já faz umas meditações comigo, a Isa Prioto, um tempo. Eu vou compartilhar então que achei bem desafiador, assim, também estava nisso de o tempo todo tá vindo pensamento, mas eu não perdi a conta nenhuma vez, porque só a palavra de você ter dito castigo, e voltar num era castigo, eu me prendia, não vou perder essa contagem. Mas foi desafiador, só que o interessante, assim, quando eu cheguei no 30 a primeira vez, eu já não sentia muito mais meu corpo. Tipo, eu sentia as costas doer também, toda essa questão, né, do sentar e a gente não ter o costume de ficar ereto e tal. Mas, assim, o resto do corpo eu já não sentia mais. Esse é um sinal que você já está entrando em dhyana, porque você está se desidentificando já do eu, né? Você vai esquecendo do corpo mais e já entrando mais profundamente na mente, assim, na consciência, né? Então, sinal que você vai esquecendo do corpo, inclusive das dores também, né? Sinal que você vai se desidentificando do externo e entrando cada vez mais internamente. É legal. Eu tive essa sensação também, falei, nossa, eu preciso lembrar de falar isso, mas você já falou, então. Legal. Então tá aí. Mas já até anotei aqui para fazer mais vezes. Legal. Massa, gente. Isso é bem legal. Eu super indico para vocês. Em Cascavel não tem, mas tem em Curitiba agora na pandemia, sabe-se lá quando que vai ter, né? Mas o Vipassana, né? O Vipassana é um retiro que tem no mundo inteiro, né? De uma vertente que não é, eles não falam que é budista, mas assim tem uma ligação bem grande com Buda, porque inclusive eles falam que é a meditação que Buda ensinou, é a meditação Vipassana. Mas o retiro em si, só resumindo rapidamente, para a gente já finalizar, estamos quase 9 horas já. São 10 dias de silêncio, então já é um super retiro, fica 10 dias sem falar, você realmente não pode falar com ninguém durante esses 10 dias, não pode levar celular, não pode levar livro, não pode levar caderninho para anotar, nada, e lá você aprende uma técnica de meditação, que é o Anapana, que é essa que a gente fez no começo, de prestar atenção na respiração, e a meditação Vipassana, que daí é uma técnica que você vai fazer durante todos esses dias. Os 3 primeiros dias é Anapana, o resto dos dias é Vipassana. Só que você fica meditando muito tempo. E todas as meditações são de 1 hora. Então, você senta várias vezes ao dia durante 1 hora e faz essa técnica. Então, imagina, aqui a gente ficou 11 minutos, 12. Imagina você 1 hora fazendo a técnica várias vezes ao dia. E não tem mais... a melhor hora é essa hora, porque você não tem outras coisas para fazer. Quando você não tem nada para fazer, é pior ainda. Então, é melhor você ficar sentado lá e fazendo a técnica, sabe? Só que, assim, é fantástico, sabe? Chega o 10º dia, você está com a mente, assim, brilhante, assim, sabe?
Você vai eliminando vários padrões teus, sabe? Os primeiros dias você sonha muito, porque tudo que você tem acumulado, assim, você vem à tona, assim, consciente, assim, sabe? Só que você limpa tudo, assim, sabe? É desafiador, são 10 dias, é cansativo de ficar sentado, né? Mas é bem legal. E Pássaro, eu super indico, tem em alguns lugares no Brasil, tem no mundo inteiro, em Curitiba tem também. Não sei quando que vai ter de novo agora, mas... E é gratuito, gente. É tipo, você se inscreve, você não paga nada, você só dá uma contribuição lá se você quiser. Tem alimentação, tudo. É bem legal, um retiro chamado Vipassana. Muito bom, então é isso. A Liliane ficou quietinha ali, não vi ela, mas se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Isa, se quiser finalizar, senão posso fazer também. Opa, liguei Oi. a câmera só para dar um oi aqui e agradecer. Então tá bom. Gratidão Não, aí pela bacana, presença. bacana. Gratidão, gratidão. Valeu. Então é isso, gente. Eu agradeço aí vocês, agradeço aí o pessoal de Cascavel, foi super legal. Eu lembrei de última hora de chamar vocês, assim. O João, a gente tinha uma reunião hoje, falei, não vamos fazer reunião hoje, a reunião vai ser a prática ali. Então tenho certeza que amanhã, quando a gente for se reunir, você vai ter um monte de insight aí, depois do que você vivenciou hoje aí. Então espero que tenha somado bastante. Eu agradeço muito a Isa, também mais uma vez pelo convite, assim, e parabenizo mais uma vez por esse projeto lindo aí, né, que você foi a mentora, né, que possa esse projeto aí dar mais frutos futuramente, já deu muitos frutos, né, mas que tenha vida longa, assim, porque realmente é muito, muito bom, assim, tudo que teve. Acompanhe lá, gente, Projeto Colibri 2020, o Instagram, né, Isa? Sim. Vão ter mais algumas práticas agora até começo de dezembro. E, enfim, vamos ver se ano que vem continua também. Muito legal. Se vocês quiserem contribuir também, gente, tem lá um link, nesse link do Instagram lá também, contribuição voluntária. Tá? Fiquem à vontade. Quer falar alguma coisa, Isa? Não, só agradecer que foi uma ótima prática. Foi muito boa, tanto a aula quanto a prática. Ó, deixa eu interromper só para eu mandar um beijo enorme para a Isa, que é a minha amiga do coração. Foi ela que me mandou o link. Obrigada, Isa. Te legal. amo. Verdade, mulher. Também. Beijo. Maravilha. Beijo. Valeu, gente. Então, obrigado, Liliane. Obrigado a Isabelle também. Fazia tempo que eu não vi você. Legal, gente. Então, gratidão. Agradecemos aí também, então, todos os mestres, todos os professores que tornaram possível o yoga e todos esses conhecimentos chegarem até nós, né? Que são conhecimentos, assim, realmente muito profundos, assim, que a gente não tem nem ideia, né? Do bem que faz para a gente, que faz para o mundo também, porque tudo que a gente aprende aqui reflete no mundo, né? Então, gratidão a todos esses mestres e professores e que todos os seres também possam receber, né, os benefícios dessa prática, possam compartilhar dessa paz, dessa harmonia alcançada nessa meditação, que nós possamos estar sempre em paz com as nossas mentes, estar em paz nas nossas relações uns com os outros, possamos estar em paz com a natureza, e que possa haver paz em todos os planos, mundos e dimensões. Paz, paz, eterna paz. Namastê, Hariom, Satnam. Gratidão, gente. Obrigado mesmo pela presença de todos. Obrigado, Isa, Alberto. Valeu. Mano, um abraço. Boa noite para vocês. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, tchau, tchau.